Bem-vindos à semana 2 do curso de Robótica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesta semana 2, iremos falar sobre alguns conceitos iniciais que a gente precisa aí para poder compreender melhor a disciplina de robótica. Bem, esse primeiro conceito aqui eu imagino que vocês já devam estar bem familiarizados aí, né? Que é a questão da regra da mão direita, né? Aplicado aqui para os referenciais cartesianos, certo? Nós vamos usar bastante aí, né? Os eixos, né? Do referencial cartesiano nos modelos, né? Robóticos que a gente vai estar estudando. Então é importante que vocês tenham em mente como revisar aqui, né, como funciona a regra da mão direita aplicada aqui. Bem, nesse primeiro exemplo aqui, né, nós temos o eixo X para a direita, né, temos aqui o eixo Y para cima. Então, de acordo com a regra da mão direita, né, se eu coloco os meus dedos na direção de X, né, e giro a minha mão no sentido de deixar os meus dedos na direção de Y, o meu dedão vai indicar a direção de Z. Então, de X para Y, vai me dar aqui o meu Z, ou seja, o Z vai estar saindo, né, do plano aí, do plano da tela aí que vocês estiverem assistindo o vídeo, certo? Então, de X, que está na direção horizontal, para Y, que é a direção vertical, o Z está saindo. No segundo exemplo aqui, ó, vocês têm o X na direção vertical, né? Então, X na direção vertical, giro a minha mão no sentido de deixar Y, os dedos na direção de Y, eu vou ter aqui o Z também saindo do papel, certo? Ou saindo aí do plano da tela de vocês. No próximo exemplo, né, esse aqui de baixo da esquerda, nós temos o X, né, na direção horizontal, né? Eu vou girar a minha mão para cima, né, na direção de Y, e eu vou ter o meu Z na direção aí entrando na tela, certo? E no próximo exemplo, o meu X vai estar para baixo, né? E aí eu vou girar na direção de Y, que é horizontal, e aí eu vou ter também o meu Z saindo da tela, certo? Então, dados dois eixos, a gente sempre consegue achar o terceiro aplicando aí a regra da mão direita, né? De X para Y, eu vou ter o meu Z, de Y para Z, eu vou ter sempre o meu X, e de Z para X, eu vou ter o meu Y, certo? É assim que a gente aplica aí a regra da mão direita. Um conceito aqui que eu imagino que vocês também já tenham aprendido, né, em outras disciplinas aí passadas, por exemplo, o dinamicão, é a questão aqui dos tipos de articulação, né? Então, eu tenho articulações do tipo revolução, prismática, cilíndrica, universal e esférica, né? O que muda de uma para outra? Né? Muda os graus de liberdade, né? E o tipo do grau de liberdade, né? Por exemplo, a junta de revolução, ela tem um grau de liberdade só, que é rotacional, ou seja, ela permite, né, que o nosso mecanismo gire em torno de uma direção, né? Então, imagino que um exemplo prático, né, para vocês enxergarem aí, é como se fosse uma dobradiça, né? Então, ela permite a rotação em torno da direção que é a direção perpendicular, né? Imagine assim, a dobradiça da porta, ela gira em torno da direção vertical, né? Sempre rotação, né? Para a junta de revolução, ou seja, um grau de liberdade aí de rotação em torno da direção, né? No caso do exemplo da porta, por exemplo, em torno da direção vertical, né? A gente ainda tem juntas do tipo prismática, né? Que são juntas que tem também um grau de liberdade, porém esse grau de liberdade é de translação, né?
Então, um exemplo prático também para a gente enxergar é como se fosse, né, imagine ele um amortecedor, um pistão de um pistão de um amortecedor ali para vocês enxergarem, né? Ele translada em apenas uma direção, né? Na direção do eixo ali, né? Então, são juntas que permitem apenas um grau de liberdade, né? Ou de rotação, no caso da de revolução, ou de translação, para o caso da prismática, certo? Temos ainda outros tipos de juntas aqui, ou de articulações, né? Podemos chamar aí de junta ou de articulação, que permitem mais graus de liberdade, né? Exemplo aqui, a cilíndrica permite 2 graus de liberdade, ou seja, ela rotaciona, né, em torno aqui, vocês percebem aqui a setinha, né, indicando a direção em torno da qual ela está rotacionando. Então, também serve aqui a regra da mão direita, a gente vai colocar o dedão, né, no sentido do eixo aqui, e vamos girar para saber em torno dessa direção, né, que a junta permite o movimento, ok? E tem ainda a prismática, né? A parte prismática da junta cilíndrica, que na verdade, né, é apenas o grau de liberdade ali de translação, que permite aí que desloque, né, na direção do eixo também, né? Então, na verdade, é como se fosse uma composição, né, da junta de revolução mais a prismática da cilíndrica aí, né? Podemos pensar dessa maneira, para ficar fácil de enxergar. 2 graus de liberdade de rotação vão dar para a gente a junta universal, né? Percebam que eu rotaciono em torno dessa direção, em torno dessa outra direção aqui, porém eu não tenho grau de liberdade de rotacionar, né, em torno da direção vertical aqui. Caso eu tenha, então eu vou ter 3 rotações em torno dos 3 eixos x, y, z, eu teria então uma junta esférica, ok? Aqui em robótica, a gente vai usar essa simbologia aqui, ó, para poder representar as nossas juntas. No caso aqui, eu só estou desenhando a junta de revolução e a prismática, porque nós vamos trabalhar apenas com essas duas articulações aqui na disciplina. Bem, aí você pode me dizer, mas cada uma dessas articulações só permite 1 grau de liberdade, né? E quando eu tiver mais de 1 grau de liberdade, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais de uma junta dessas aqui, certo? Então, cada junta vai permitir um movimento em torno de uma direção, né? Ou em uma direção. Portanto, se eu quiser movimentos em mais de uma grau de liberdade em torno de mais de uma direção, eu vou ter mais de uma articulação, certo? Cada grau de liberdade é uma articulação, o que na prática, aqui em robótica, vai corresponder a um atuador, a um motor, a um atuador pneumático, hidráulico, elétrico, seja ele qual for. Um motor, um atuador para cada junta, né, para cada articulação, que, por sua vez, corresponde a apenas 1 grau de liberdade. Então, a quantidade de graus de liberdade vai ser igual à quantidade de articulações, que vai ser igual à quantidade de motores, de atuadores que a gente vai precisar de ter no nosso mecanismo, certo? Bem, então, se eu só vou ter 1 grau de liberdade por articulação, eu só vou poder trabalhar com articulações do tipo de revolução ou prismática, né? Quando eu quiser rotação, eu vou usar a revolução, e quando eu quiser translação, a gente vai usar aí a prismática, ok? E aí a simbologia vai ser essa daqui, ó. Quando a gente desenhar uma junta, né, uma articulação como essa daqui, ó, percebam que vai me dar rotação em torno de qual direção? Em torno da direção de Z, ó. Vou colocar o meu dedão na direção de Z, em torno dessa direção de Z aqui, que é essa minha articulação de revolução vai ter o seu grau de liberdade. Então, a gente chama de RZ, ou seja, de rotação em torno de Z, né? Se eu tiver esse outro exemplo aqui, essa outra condição aqui, percebam que a direção da junta, né, se eu colocar meu dedão na direção do eixo ali, que é o eixo Y, eu vou ter então uma rotação em torno do Y, dado por essa simbologia aqui, né, por esse desenho aqui, ok? E depois, outros 2 exemplos para vocês
entenderem melhor, a gente pode ter ainda articulações de translação, né? Então, eu vou ter translação em Y, que o desenho vai ser dado por esse aqui, ó, por exemplo, e aqui nesse outro exemplo, translação em Z, né? Então, percebam, eu tenho aqui um retângulo com traços, né, internamente, pontilhados aqui, e no caso da de revolução, a gente vai ter essas abas aqui, assim, ó, né, mais relevantes, né, mais aparentes aqui, né, do que a prismática. Perceba que na prismática não tem essa parte aqui, assim, ok? Então, a gente diferencia uma da outra dessa maneira, beleza? Aqui alguns exemplos, então, para vocês entenderem como que vai ser a nossa simbologia aqui na disciplina. Trago aqui para vocês agora, talvez não seja novidade também, os diferentes tipos de mecanismos, né, que a gente tem na engenharia mecânica e o nome que é dado para cada configuração dessa, né? Basicamente, nós temos dois tipos, né, que seriam mecanismos paralelo e serial, né? O que é mecanismo paralelo e mecanismo serial? Mecanismos de cadeia aberta, ou mecanismos paralelos, ou manipuladores paralelos, eu tenho aqui como exemplo essa plataforma. Ó. Percebam que aqui, ó, eu tenho a minha configuração, as minhas articulações, fechando, né, um polígono aqui, ó. Então, em qualquer conjunto de articulações que eu examinar aqui, eu vou ter as minhas articulações fechando aqui, ó, um polígono aqui também, nessa face esquerda, e na face lá de trás também. Eu percebo, então, que eu tenho uma cadeia fechada, ou seja, um mecanismo, um manipulador paralelo, que nesse caso, né, dado essa simbologia, é utilizado, por exemplo, em cadeiras como essa aqui, simuladores, né, de carros de corrida, simuladores de voo, enfim, né, a gente usa esse tipo de mecanismo, que é um mecanismo paralelo. Nesse caso, 3 graus de liberdade, por que a gente fala 3 graus de liberdade nesse caso aqui? Ó? Porque eu tenho apenas 3 atuadores, eu necessito de apenas 3 atuadores para esse mecanismo funcional. Em cada uma dessas pernas aqui, ó, eu tenho aqui um pistão, né, tem um atuador prismático, né, uma junta do tipo prismática, que vai me dar a translação, né, da plataforma de cima nesse ponto em relação a esse ponto aqui. Então, quando eu translado para cima aqui, ó, essa junta aqui translada para cima, né, esse ponto translada para cima, assim como de maneira semelhante as outras duas pernas aqui desse mecanismo. Tá? Aí você pode me falar, mas eu tenho outras articulações, eu tenho 3 articulações, por exemplo, que me dão 3 graus de liberdade aqui em cima, que são 3 rotações em torno de x, y e z. Sim, porém, tanto essas articulações aqui de cima como essas aqui de baixo, elas são passivas. O que significa isso? São apenas articulações que não possuem motor, nem atuador, nem nenhum tipo de atuação, certo? Nenhum tipo de movimento ativo, ou seja, assim que eu translado aqui, né, assim que eu estendo aqui essa perna, ou essa, automaticamente eu vou ter essa plataforma aqui de cima se movendo, né, conforme o movimento dos atuadores, e de tal maneira que ela possa se mover, essas juntas aqui vão permitir que ela se movimente. Se aqui não tivesse essas juntas, esse mecanismo estaria travado, né? Quando eu subo de um lado, eu não conseguiria mover a plataforma de cima se tudo tivesse aqui fixo, né? Então, na verdade, essas juntas só permitem ali a transferência, né, do movimento para a plataforma de cima, né? De tal maneira que a plataforma se mova à medida que os atuadores entram em ação. Portanto, a quantidade de graus de liberdade é a quantidade de atuadores que eu preciso para mover a plataforma de cima. Nesse caso, apenas 3, certo?
Aqui eu tenho um mecanismo já de serial, né, um manipulador serial, né, de cadeia aberta. Por quê? Porque quando eu venho aqui na base, né, e sigo na direção do mecanismo, eu chego a um elemento terminal aqui, eu chego à extremidade do robô, que por sua vez não tem nada, né, nenhum corpo conectando de volta aqui à base. Portanto, esse tipo de mecanismo, digamos, esses braços robóticos, né, que são aqui o foco da nossa disciplina, do nosso interesse, né, trabalhar com esse tipo de mecanismo, são denominados aí de cadeia aberta, ou mecanismo serial. Nesse caso, 3R, por quê? Porque eu vou ter aqui 3 rotações, ó, uma rotação θ1 aqui, uma rotação θ2 aqui, uma rotação θ3 aqui. Portanto, eu tenho 3 rotações, ou também conhecido como mecanismo 3R, tá? Aqui nós temos outro exemplo, né, aqui de maneira esquemática, né, não um mecanismo real, apenas uma representação do mecanismo, né, mas também um mecanismo serial. Por quê? Porque se eu saio da base, né, e caminho na direção do mecanismo, eu chego aqui a um elemento terminal, que por sua vez não está conectado à base, né. Para chegar da base ao elemento terminal, vou passar primeiro por uma junta de translação, depois uma de rotação, né? E depois uma outra de rotação aqui, tá? Essa representação, né, dessa bolinha me indica o quê? Me indica também uma junta rotativa, né? Uma junta de revolução. Nesse caso aqui, uma rotação em torno dessa direção X, ou seja, dessa direção que está saindo do papel. Percebam que aqui, ó, se eu for de X, né, de X para Y, eu tenho o meu Z para para minha direita aqui, né? Quando eu coloco os meus dedos na direção de X, né, saindo do papel, e giro a minha mão para os dedos ficarem na direção de Y, o meu dedão vai estar na direção de Z, portanto, direção horizontal aqui. Então, essa primeira junta, ela translada, né, essa primeira articulação, ela vai transladar na direção de Z. Assim que ela translada, ela carrega todo esse braço, né, toda essa estrutura que está acima dela aqui, para a direita ou para a esquerda, né? E assim que ela gira, o Q2, o que acontece? Faz com que tanto o elemento terminal quanto a junta Q3 também gire. Em torno de qual direção? Em torno da direção vertical aqui, né, que é a direção Y, tá? E depois, por fim, quando o Q3 é atuado, ou seja, eu tenho 3 atuadores, portanto, 3 graus de liberdade, assim que Q3 é atuado, esse elemento terminal, né, se move aqui como se fosse um ponteiro de um relógio, né, aqui na direção horária ou anti-horária, portanto, uma rotação em torno da direção perpendicular ao plano aqui, que é a direção X. Ou seja, eu tenho uma translação e 2 rotações. Portanto, o nome desse mecanismo é mecanismo serial PRR, ou seja, prismático, revolução, revolução. Certo? Tem outro exemplo aqui de mecanismo de cadeia fechada. Tá? Nesse caso aqui, eu vou ter 6 graus de liberdade, portanto, eu preciso de 6 atuadores que vão me dar quais movimentos? Ó, vão me dar translação no sentido aqui dessa seta, se vocês repararem que tem uma seta, ou seja, nessa direção eu translado, e também rotaciono em torno desse eixo aqui. Eu também tenho uma setinha aqui indicando, né, a direção em torno da qual eu estou rotacionando. Aqui em cima eu vou ter uma junta, porém passiva, da mesma forma nas outras duas pernas aqui desse meu mecanismo. Portanto, juntas ativas, né, a quantidade de atuadores são 6. Portanto, 6 graus de liberdade nesse mecanismo aqui também de cadeia fechada, né? Aqui, pessoal, esses mecanismos de cadeia fechada, eles possuem movimento espacial. Portanto, eu tenho rotações e translações, né, em torno de direções, né, no espaço. Pode ser X, Y, Z. Diferente dos mecanismos de cadeia fechada que vocês aprenderam lá em Dinamicão, né, que era, por exemplo, 4 barras, biela manivela, que vocês modelavam no plano, né? Então, ali eram movimentos de mecanismos de cadeia fechada, porém com movimentos no plano. Aqui eu tenho mecanismos de cadeia fechada, porém com movimentos espaciais, assim como os mecanismos seriais que a gente vai estar estudando aqui. Então, a primeira diferença, né, de robótica para dinamicão aí é com relação
a esse movimento espacial. Aqui a gente vai estar enxergando, né, como os braços robóticos, né, se movem aí no espaço, não apenas no plano. Então, um passo a mais aí do que você viu em Dinamicão. Por outro lado, a gente vai estar trabalhando com mecanismos seriais, né, ao contrário do que vocês viram lá, mecanismos de cadeia fechada em Dinamicão e aqui mecanismos de cadeia aberta, ok? Ainda trago aqui para vocês um exemplo de mecanismos paralelos híbridos, né, ou de cadeia mista, né, que também é conhecido por esse nome, que é quando a gente junta, por exemplo, um braço aqui, ó, em cima de uma plataforma. Então, eu tenho essa parte aqui de cima resultando aqui numa parte, num mecanismo serial, né, cadeia aberta, e daqui para baixo um mecanismo de cadeia fechada. Quando eu junto os dois, eu tenho aqui, então, um mecanismo paralelo híbrido, né? Então, seria, então, a gente juntar os conceitos de tudo que vocês aprenderam em Dinamicão e que vão aprender aqui em robótica também, ok? Certo, então, os nossos modelos que a gente vai estudar aqui em robótica, a gente vai ter as seguintes considerações, né? Primeiro, a gente analisa os mecanismos como sistemas multicorpos. O que significa uma análise de sistemas multicorpos, né? Talvez você já tenha ouvido esse nome aí nos softwares de simulação, né? Software de simulação multicorpo. O que significa um sistema multicorpo? Significa um sistema composto por vários corpos, por vários braços, né, por várias partes conectadas entre si por articulações, né? Então, aqui a gente também trabalharemos aqui com sistemas multicorpos, no sentido que um braço robótico são vários corpos, ou seja, vários segmentos, né, várias partes conectadas entre si por juntas, né, por articulações, né, que podem ser aí prismáticas ou de revolução, certo? Um ponto importante a se destacar aqui é que esses corpos, nas nossas análises, são considerados rígidos. O que significa eu considerar o corpo rígido? Significa que eu não levo em consideração aqui nos nossos modelos, né, a deformação desse corpo, né? Então, por exemplo, esse braço robótico aqui, ó, dependendo da força que ele for exercer, digamos que ele for levantar uma caixa, eu poderia ter aqui esse braço, né, esse último braço, bem como qualquer outro deles, se deformando, né, fletindo, né, ou, querendo torcer, poderia ter a torção aqui, dependendo do tipo do carregamento. Enfim, eu não irei considerar, então, essa parte estrutural aqui dos nossos corpos, das nossas partes, né? Portanto, eu irei considerar todas rígidas, né? Então, além de não levar em consideração a deformação, eu também considero, portanto, que a vibração não influencia aqui no meu movimento e nem também folgas, eu não terei folgas aqui nas minhas articulações. Então, como se diz, é um movimento ideal, né, no qual os meus corpos não se deformam, não há vibração e não há folga, tá? Isso é muito importante que vocês tenham em mente, que são as considerações, né, as simplificações que a gente vai fazer no nosso modelo, de tal maneira a obter aqui as equações, tá? Ah, mas e se eu quiser considerar que o corpo deforma? Então, você vai juntar tudo que a gente vai aprender aqui em robótica com tudo que você aprendeu lá em resistência dos materiais, tá? No qual você tinha lá o estudo dos carregamentos, apoio e tudo mais. Ah, e se eu quiser considerar a vibração? Então, você vai considerar também, né, os modos de vibrar de cada um desses corpos, levando em consideração que eles também se movem espacialmente. Então, como se diz, seria a junção, né, de duas ou mais das disciplinas que vocês viram aí, de maneira a facilitar o nosso entendimento aqui, né, nesse primeiro contato de vocês com mecanismos robóticos, nós vamos levar em consideração essas simplificações, ok? Em caso de mais de um grau de liberdade, né, como eu já disse, a gente vai considerar mais de uma articulação. Então, se eu tenho 3 graus de liberdade, eu vou ter 3 articulações, cada articulação responsável pelo movimento ou por 1 grau de liberdade, tá? Estudaremos 3
estudaremos 3 tipos de modelagem. A primeira delas é a modelagem geométrica, né? O que é modelagem geométrica? É obter um modelo no qual o nosso interesse vai ser em avaliar o movimento do robô no espaço, ou seja, definir qual é a posição e orientação do elemento terminal, ou seja, quais as posições e orientações que esse robô alcança no espaço, né? Então, se eu tenho um braço robótico, né, e eu quero alcançar um objeto que está aqui no espaço, né, eu posso chegar por aqui, eu posso chegar por aqui, eu posso chegar por aqui, diferentes orientações para alcançar essa posição no espaço, né? Então, o que é posição e o que é orientação? Posição é onde eu quero chegar aqui com o meu elemento terminal, né? Ou seja, eu tenho as coordenadas x, y, z desse ponto aqui no meu espaço. Então, eu quero alcançar esse ponto. Então, quais as coordenadas x, y, z, né? Ou seja, a posição do objeto no qual eu vou alcançar aqui com o meu braço robótico, e a orientação que vai ser o quê? De que maneira que eu vou chegar nesse ponto. Eu posso chegar por baixo, pode chegar pela direita, por cima, por trás, enfim. É o estudo na parte de modelagem geométrica de como alcançar, né, diferentes posições e orientações com o nosso braço robótico aí se movendo no espaço, tá? Além disso, a gente vai ver depois, na sequência da nossa disciplina, a modelagem cinemática. O que é a modelagem cinemática? É a modelagem que tem um interesse aí nas velocidades dos atuadores e do elemento terminal, tá? Então, nesse segundo momento, eu vou estar estudando qual a velocidade que o meu elemento terminal se move, tá? E, portanto, qual a velocidade dos meus atuadores, de tal maneira a mover a minha garra, de tal maneira a mover o elemento terminal, para que ele tenha esse movimento espacial desejado com a velocidade desejada, certo? Então, a gente leva em consideração aqui também o tempo, né? No primeiro momento, eu não tinha a variável tempo, estava apenas interessado em estudar o espaço, né, de trabalho do robô, né? Aqui eu já tenho também a questão do tempo, ou seja, eu quero executar uma trajetória em um determinado tempo, portanto, eu estou informando também qual a velocidade, né, que eu tenho, que eu desejo realizar a minha atividade com o robô, tá? E por fim, a modelagem dinâmica, né? Quando a gente fala de modelagem dinâmica, a gente está interessado nos esforços que os atuadores precisam ter para poder realizar o movimento, ou seja, força nos atuadores prismáticos e torque nos atuadores rotativos, né? Então, nesse caso aqui, além da variável espaço e tempo, a gente também vai ter a variável massa, né? Então, a gente vai levar em consideração as massas, os momentos de inércia e tudo mais, de tal maneira a calcular quais os esforços necessários para poder realizar aquela trajetória desejada, ok? Bem, então, o primeiro tema aqui, né, é a modelagem geométrica, certo? O que é a modelagem geométrica? Como a gente acabou de falar, consiste em relacionar a posição e orientação do elemento terminal, né? Então, eu tenho um elemento terminal aqui que é a extremidade do meu robô, pode ser uma garra, pode ser uma solda, pode ser uma mão, pode ser o que for aqui na extremidade. Então, eu quero relacionar posição e orientação desse elemento terminal, né? Como a gente diz, posição é as coordenadas espaciais onde o meu elemento terminal vai estar, e a orientação é de que maneira que essa garra vai estar naquele ponto, né? Então, eu quero relacionar aí a posição e a orientação do elemento terminal, né? Matematicamente definidos aí por x, y, z, que vão me dar a minha posição, e θ, φ e ψ, que vão me dar a minha orientação. A gente vai estudar essa questão de orientação mais para frente, vai ficar isso mais claro para vocês. Mas aqui nesse momento, né, a gente está definindo a modelagem geométrica, então, como sendo o modelo que relaciona a posição e orientação do elemento terminal com as coordenadas articulares. O que são as coordenadas articulares? Q1, Q2 e Q3 são os movimentos das articulações. Então, eu estou querendo relacionar o movimento aqui dos meus atuadores com o movimento do elemento terminal, né?
Por quê, pessoal? Quem que provoca o movimento do elemento terminal? São as articulações. À medida que as articulações se movem, né, giram ou transladam, no caso de articulações prismáticas, o meu elemento terminal vai estar se movendo também pelo espaço, né? Portanto, de maneira tridimensional aí, quem que provoca o movimento do elemento terminal? O movimento das articulações. Então, estou interessado em relacionar como que as articulações se relacionam, como que o movimento das articulações se relaciona com o movimento do elemento terminal, ok? Então, essa seria a definição de modelagem geométrica, tá? Entrando mais a fundo aqui nos conceitos de coordenada generalizada e operacional, o que significa isso? Coordenada generalizada, então, é o movimento da articulação, tá? Quando eu falo do movimento da articulação, eu posso estar falando de juntas, né? Rotativas e prismáticas, tá? Portanto, se eu estou falando de juntas rotativas, quando eu falo da coordenada generalizada, eu estou falando de qual o ângulo que a junta rotativa girou, né? Então, se tem uma articulação rotativa, quando eu estou falando da coordenada generalizada que a gente vai representar pela letra Q, eu estou falando o quanto que a junta girou. Se eu estou falando de uma junta prismática, o quanto essa junta transladou, né? O deslocamento linear que vai ser representado aí, então, tanto no caso da junta prismática quanto da junta rotativa pela letra Q, né? Vai ser QI, né? Q1 da junta 1, Q2 da junta 2 e assim por diante. Então, se a junta 1 for junta rotativa, Q1 é o ângulo que essa junta girou. Se Q2 for uma junta prismática, Q2 vai me indicar, então, o quanto essa junta Q2 transladou, deslocou linearmente, tá? A gente ainda tem aqui no conjunto das coordenadas generalizadas Q ponto e Q2 pontos, né? Vocês já devem estar familiarizados, né, desde lá do cálculo, que Q ponto nada mais é do que a derivada primeira em relação ao tempo do Q, né? Que, nesse caso, derivada da rotação vai me dar o quê? A velocidade rotacional, ou seja, a velocidade angular. Então, se Q1 é uma junta rotativa, Q1 ponto vai ser a velocidade angular com que esse motor, com que esse atuador gira. Se Q2, por exemplo, é uma junta prismática, Q2 ponto vai me dar a velocidade linear, ou seja, a velocidade com que o atuador translada, avança e recua, certo? De maneira análoga aí, Q2 pontos, né, que vai ser a aceleração das articulações. A aceleração angular, no caso de uma articulação rotativa, e a aceleração linear, no caso de uma articulação prismática, certo? Temos ainda as coordenadas operacionais. O que são as coordenadas operacionais? São as coordenadas do movimento do elemento terminal. Então, o que representa o movimento do meu elemento terminal? A sua posição e a sua orientação, né? Então, quando eu estiver falando de coordenadas operacionais, eu vou estar falando da posição e orientação do meu elemento terminal, ou seja, em que ponto do espaço que esse meu elemento terminal está e de que maneira que ele está orientado nessa posição, certo? Aqui eu trago um exemplo, né, no plano, tá? Imagine aqui que eu tenho um braço robótico com 2 graus de liberdade, ou seja, rotação aqui, ambas em torno da direção perpendicular aí ao plano da tela, né? De tal maneira que esse mecanismo robótico aqui trabalhe como se fosse um pêndulo duplo, né? Imagine assim. Porém, 2 juntas ativas, ou seja, eu tenho 2 motores aqui, fazendo com que o meu elemento terminal se mova, nesse caso aqui, no plano, né? Então, imagine as coordenadas x, y, z, né, para esse exemplo aí, podem ser alcançadas de 2 maneiras. Ó. Eu posso chegar com o meu mecanismo pela direita, ou posso chegar com o meu mecanismo pela esquerda, nesse ponto x, y, z, né? Ou seja, para uma mesma posição, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 possíveis orientações, ou seja, 2 maneiras de alcançar o ponto XYZ aqui no caso, né, com esse meu braço, esse meu mecanismo 2R, né, vamos acostumando aí com a nomenclatura. Rotativa, portanto, o mecanismo 2R. Tá? Então, um exemplo aí para vocês enxergarem aí a diferença de posição e orientação. A mesma posição nesses 2 exemplos, porém, o mecanismo com orientação diferente, tá?
Bem, matematicamente, como que a gente representa aí, né, o modelo geométrico direto? O modelo geométrico direto é a parte da matemática aqui que vai me representar a seguinte relação. Dado as coordenadas articulares, os Qs, como calcular a posição e orientação do meu elemento terminal. Então, isso, matematicamente, né, qual a equação que, dado o meu movimento da articulação, eu calcule a posição e orientação do meu elemento terminal. Isso é denominado modelo geométrico direto. Tá? Modelo geométrico inverso nada mais é do que o quê, pessoal? Dado a posição e orientação do elemento terminal, eu quero calcular as minhas posições articulares, ou seja, o movimento dos meus atuadores. Então, aqui, ó, duas maneiras, né, de se obter matematicamente o movimento, né, desse mecanismo, desse exemplo aqui. Mais simples ainda do que o exemplo anterior, imagine que eu só tenho um braço aqui e uma única articulação, né? Está girando aqui como se fosse um ponteiro de um relógio aqui no plano, tá? Então, ó, o que é a minha modelagem geométrica? É o modelo que relaciona posição e orientação do elemento terminal com movimento da articulação. Nesse caso aqui, uma articulação rotativa, né? À medida que essa articulação gira, esse meu braço vai girar aqui no plano como se fosse um ponteiro, certo? Ou como se fosse um pêndulo simples, porém atuado aqui por um motorzinho, por um atuador aqui na minha articulação rotativa. Bem, isso é a modelagem geométrica. Porém, há duas maneiras matemáticas da gente obter esse modelo. Um, denominado modelo geométrico direto, né, que vai ser aquela equação matemática que vai dar para a gente a posição e orientação do elemento terminal em função, né, dos movimentos articulares. Ou seja, em um problema, eu dou para vocês o valor de Q e vocês calculam X. Nesse caso, X e Y, dado a posição aqui do meu elemento terminal. Mas de uma outra maneira, matematicamente, a gente pode calcular o quê? Os movimentos das articulações, caso eu dê para vocês a posição do meu elemento terminal. Então, são duas maneiras de, matematicamente, a gente representar a modelagem geométrica da estrutura. Na prática, como isso aqui funciona, pessoal? Eu estou falando assim para vocês, olha, eu tenho um braço robótico aqui, cujo motor girou 50 graus. Qual posição que está o meu elemento terminal? Modelagem geométrica direta. Isso é o modelo geométrico direto. Outra questão seria a seguinte, eu quero que o meu elemento terminal esteja na posição XY. Digamos que eu quero que ele percorra aqui uma trajetória, que nesse caso, né, o espaço de trabalho aqui é um círculo, né, de raio L, porém eu quero que ele alcance essa posição aqui ao longo aí do meu volume de trabalho, ou seja, nesse caso aqui não um volume de trabalho, e sim um espaço de trabalho, né, se todos enxergarem aí, imagine que esse braço vai girando, eu posso alcançar qualquer ponto de uma circunferência aqui de raio L, né. Então, eu quero que alcance esse ponto. Pergunto, qual deve ser o ângulo de giro do motor para que ele alcance esse ponto? Modelo geométrico inverso. Tá? Então, são duas maneiras aí da gente abordar a modelagem geométrica, em função daquilo que é dado e daquilo que é desejado aí para o nosso problema. Tá? Matematicamente vai ficar como, pessoal? A gente vai precisar, né, da geometria aqui para poder da trigonometria, né, para poder calcular as coordenadas x, y, dado o valor da articulação Q1, certo? Nesse caso, eu tenho aqui um braço de comprimento L, eu posso ir aqui na minha extremidade o ponto cujas coordenadas são x, y. Eu posso decompor, então, aqui a coordenada x por L cosseno de Q1, e a coordenada y aqui por L seno de Q1. Ou seja, dado Q1, digamos, meu motor girou 30 graus. Qual é a posição XY
e y, ou seja, onde que eu estou com o meu elemento terminal? Basta substituir 30 graus aqui, calcular x e y. Tá? Por outro lado, eu quero calcular qual deve ser o ângulo para que o meu robô esteja numa posição x, y dada, modelagem geométrica inversa. Okay? Então, dado x e y, cuja tangente é y sobre x, vai me dar o valor do meu ângulo. Então, eu quero que o meu robô saia dessa posição e gire até essa posição aqui, ó. Quais são os valores que o meu motor vai ter que girar? Então, por exemplo, ele sai dessa posição aqui, chega aqui, aqui a gente sabe que ele girou 90 graus, aqui digamos que seja 45, então à medida que o motor for girando, 45, 46, 47, 48 graus, a gente vai girando aqui esse meu elemento terminal até que ele alcance essa posição, ou seja, dado x e y, qual o valor do Q, de tal maneira que ele alcance uma posição ou uma trajetória toda ao longo aí dessa circunferência, para esse exemplo, ok? Então, basta substituir o valor de y e x aqui na equação, e a gente vai calcular Q1, tá? Bem, matematicamente, como que a gente obtém essa equação aqui? Isso é uma questão que deriva, né, lá do cálculo, né, de vocês, lá de sistemas de equações não lineares, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um sistema de equações não lineares, eu tenho duas equações e uma incógnita, que vai ser o meu Q1, tá? Então, as equações do MGD, do meu modelo geométrico direto, servem para calcular um MGI. De que maneira? Pego as equações do MGD e monto um sistema de equações aqui, ó. Então, tenho aqui duas equações, e qual vai ser minha incógnita no MGI? No MGI eu quero calcular o valor de Q. Então, duas equações e uma incógnita, tá? Então, como que a gente resolve esse probleminha aqui, né? Eu posso dividir a equação de baixo pela de cima, né? Eu vou ter seno sobre cosseno, e aí vai me dar a tangente de Q1 é igual a x sobre y, né? Y sobre x, perdão. Essa equação dividido pela de cima. E, portanto, Q1 vai ser o arco cuja tangente é y sobre x, né? Então, percebam aí que, manipulando as equações do MGD, a gente chega do MGI, tá? Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Bem simples, para vocês irem se familiarizando aí com a terminologia, né? Nós vamos ver vários exemplos aí ao longo do semestre, né? De mecanismos bem mais complexos que esse, inclusive aprender a manipular essas equações aí para poder resolver tanto o MGD quanto o MGI, ok? Ou seja, o modelo geométrico relaciona a situação do elemento terminal com a configuração da estrutura. Essa é a definição aí da modelagem geométrica, tá? Mas, como a gente acabou de ver, eu subdivido esse problema em modelo geométrico direto e modelo geométrico inverso, né? Quando a configuração é conhecida, ou seja, os valores de Q1, Q2, Q3, ou seja, os valores de QI, né? Quando eles são conhecidos, podemos calcular a posição e orientação do elemento terminal, né? Ou seja, a sua situação, através do MGD, ok? Então, MGD é quando, dado os valores de QI, a gente calcula os valores de posição e orientação do elemento terminal. Ou seja, dado aí as coordenadas generalizadas, que, vamos usar os termos que a gente acabou de aprender, a gente calcula a situação do elemento terminal, ou seja, a sua posição e orientação, também conhecido como coordenadas operacionais aí, que vão ser x, y, z, θ, φ, psi, como eu comentei para vocês. Nesse caso, diz modelo geométrico direto. Então, conhecido o que, eu calculo elemento terminal MGD. Se a situação do elemento terminal é conhecida e eu quero calcular os valores das articulações, eu tenho o meu MGI. Tá? Então, para o MGD, eu calculo as posições e orientações, que eu estou simplificando aqui por x, dado que. Ou seja, eu tenho uma equação em função de Q, assim como a gente tinha aqui, ó, uma equação em função de Q para calcular o valor do x. Isso é o MGD. Se eu tenho uma função de x, né, ou seja, uma equação que depende do x para eu calcular o Q, eu tenho um MGI. Né? Então, eu tenho aqui uma equação que depende
da posição do elemento terminal, nesse caso, para calcular os valores de Q, nesse caso, então, MGI. Tá? Em robótica, um corpo possui movimento dado em relação ao referencial antecessor. Para que a gente vai fazer essa abordagem, pessoal? Porque, a partir de agora, a gente vai trabalhar com mecanismos bem mais complexos, né? Mecanismos, como eu disse, que se movem no espaço e que possuem N graus de liberdade. Então, como que a gente vai analisar mecanismos tão complexos assim, que têm movimentos no espaço, né? Primeira coisa, a gente vai sempre relacionar o movimento de um corpo em relação ao corpo anterior, tá? Então, a gente, por exemplo, aqui nesse mecanismo, a gente vai analisar o movimento da garra em relação a Q3, tá? Então, quando o Q3 move, o que acontece com a garra? Depois, eu vou analisar o movimento de Q3 em relação a Q2, ou seja, quando eu giro, né, essa minha junta aqui, essa minha articulação, o que vai acontecer com esse braço em L aqui, né? Nesse caso, vai entrar e sair do plano do papel, né? Percebam, essa junta aqui é uma junta rotativa que rotaciona em torno da direção vertical. Então, à medida que eu giro em torno dela, todo o meu braço entra e sai do plano aqui do papel, né? Esse comprimento L1, esse meu braço L1, à medida que essa articulação gira, ele vai ou entrar ou sair do papel, e assim todo o meu mecanismo vai entrar e vai sair do papel. Então, de maneira simplificada, eu vou analisar o elemento terminal em relação a Q3, depois o Q3 em relação a Q2, e depois o Q2 em relação a Q1. Sempre pares, né, de movimentos a serem analisados. E depois a gente vai juntar tudo em uma formulação matemática que vai dar para a gente o movimento lá do elemento terminal em relação à minha base. Tá? Então, é assim que a gente vai abordar os nossos problemas aqui. De maneira a utilizar essa abordagem, a primeira coisa que a gente vai precisar de fazer é definir os referenciais. Então, vou definir um referencial em cada articulação e um referencial na base. E nesse caso aqui, ó, na condição inicial, coincide com o referencial da minha junta Q1. Tá? Então, eu vou ter aqui um referencial que está na minha base, que é o X0, Z0, né, coincidindo na condição inicial com um referencial X1, Z1, que está preso na minha junta. Então, o que vai acontecer? À medida que na condição inicial, ambos os referenciais estão juntos. Quando a minha junta Q1 transladar, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o meu referencial 1 indo para frente e para trás, ou seja, transladando na direção de Z ali, ó, indo ou para a direita ou para a esquerda. Vou analisar, então, o movimento de Z1 em relação a Z0, de X1 em relação a X0. Feito isso, a gente vai analisar depois, então, o movimento de Z2 em relação a Z1, de X2 em relação a X1, ou seja, do referencial 2 em relação ao referencial 1. Depois do 3 para o 1, depois do 4 para o 3. Tá? Como cada referencial está em uma articulação e como os movimentos aqui vão ser analisados 2 a 2, a gente vai, então, se basear no movimento desses referenciais para poder ilustrar aí o que está acontecendo com o nosso modelo de 2 a 2, porém, depois, no final, juntando tudo para fazer o nosso modelo que vai nos dar, novamente, como eu disse, o movimento do elemento terminal em relação à minha base. Ok? Para obter, então, a modelagem geométrica, é necessário definir referenciais ao longo da estrutura, de forma que permitam descrever a configuração da estrutura, ou seja, sua geometria. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em todos os exercícios vai ser isso. Definir aí os referenciais, um referencial em cada junta, um no elemento terminal e um na base. Tá? A disposição desses referenciais deve ser de tal forma que facilite tanto a formulação do modelo matemático como sua resolução. Tá? Por que eu escolhi X saindo e Z para a direita, né? Se o X está saindo e o Z está para a direita, onde que está o meu Y? Ó, X saindo, Y para baixo vai me dar o Z para a direita. Tá? Então, o Y está na direção vertical para baixo. Tá? X para Y vai me dar o meu Z.
Então, por que eu escolhi o X saindo, o Y para baixo e o Z para a direita? Eu poderia escolher qualquer uma daquelas exemplos ou qualquer um que vocês queiram usando a regra da mão direita, como a gente viu no começo. Por que eu escolhi esses eixos orientados dessa maneira aqui? A gente vai aprender isso também. Essa escolha, ela vai depender do método que a gente estiver utilizando aí para calcular o nosso modelo geométrico, ok? Matematicamente, utilizamos matrizes para representar o movimento entre os referenciais denominados matrizes de transformação. Então, como eu disse para vocês, a gente vai estudar aqui movimento de uma articulação em relação ao anterior, de um referencial em relação ao referencial anterior. Tá? Matematicamente, a gente vai representar esse movimento de um referencial em relação ao referencial anterior a partir de matrizes, tá, pessoal? A gente vai ver essas matrizes logo na sequência. O nome que a gente dá para essas matrizes é matrizes de transformação, porque eu vou estar transformando o movimento de um referencial para o outro referencial. Tá? A letra que a gente usa aqui para denominar, né, para representar essas matrizes, é a letra T, tá? De matrizes de transformação. E a gente sempre vai usar um índice na frente, né, que vai dar para a gente qual o par de eixos, né, que eu estou analisando, ou qual o par de articulações que eu estou analisando. Então, T e J, o que significa? Significa a matriz de transformação que descreve o movimento do referencial J em relação ao referencial I. Então, é sempre do referencial que vai estar escrito aqui na frente em relação ao referencial anterior. Tá? Então, a gente vai usar matrizes aí para poder representar esse movimento 2 a 2, tá? E no final vocês vão entender como que a gente vai juntar todas essas matrizes para ter um movimento completo aqui do nosso mecanismo. A princípio, vocês podem pensar que vai ser complicado, pessoal, mas enxerguem no seguinte ponto de vista. A partir do momento que eu analiso apenas o movimento de um referencial em relação ao referencial anterior, eu ignoro toda a complexidade do meu mecanismo, pode ter N graus de liberdade, 200 articulações que sejam, porque eu só vou estar analisando parte a parte, ou seja, eu sempre vou estar analisando um par de eixos, ou seja, do um referencial 1 em relação ao 0, depois do 2 em relação ao 1, depois do 3 em relação ao 2, do 4 em relação a 3. Então, eu vou fazer aqui 4 matrizes, tá? Uma matriz para cada transformação de referencial. Então, pode ter quantos referenciais forem, que a gente vai estar sempre analisando 2 a 2. Cada análise resultando aí numa matriz que a gente vai chamar de matriz de transformação. Ok? A seguir são apresentadas as matrizes de rotação, né, relativas a cada eixo cartesiano. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é caso seja, então, uma junta, né, uma articulação rotativa. Como que vai ficar essa matriz? Esse é o nosso primeiro exemplo. Como eu disse, a gente vai analisar de um referencial para o outro. Nesse referencial, cada referencial está posicionado sobre uma articulação, né? Então, se essa articulação for rotativa, como que vai ser essa matriz? Depois nós vamos ver caso a articulação seja prismática e depois nós vamos juntar tudo isso, ok? Para facilitar a compreensão, será considerado para os 3 casos, né? Porque 3 casos são rotação em torno de X, rotação em torno de Y, rotação em torno de Z. Vamos começar, então, pelos exemplos de rotação, caso a junta seja rotativa em torno de X, em rotativa em torno de Y, em rotativa em torno de Z, né? Para cada um dos casos, como que fica, então, essa matriz de transformação, tá? Para cada um, então, desses casos, a gente vai sempre analisar a transformação do referencial I para o referencial I mais 1. Então, sempre 2 a 2, como eu disse para vocês. Quando a rotação é realizada em um só eixo coordenado, a matriz de transformação de coordenadas é conhecida como matriz de passagem clássica ou matriz de rotação. Então, vocês podem encontrar aí na literatura, né, em algum livro, esse nome, né, matriz de passagem clássica ou simplesmente matriz de rotação, quando se refere, né, à transformação de um referencial para o outro, se tratando de uma articulação rotativa, né?
Lembrando que cada articulação só vai provocar 1 grau de liberdade. Portanto, ou eu vou ter rotação em torno de x, ou em torno de y, ou em torno de z. Então, se eu tenho 3 rotações, vão ser 3 juntas, vão ser 3 matrizes. Percebam, uma para 2, 2 para 3, né? E 1 em relação à base. Por isso, 3 matrizes, 1 em relação à base, 2 em relação a 1, 3 em relação a 2, e cada articulação com apenas 1 grau de liberdade, ok? Considerando primeiramente, então, apenas uma rotação em torno do eixo X, tá? Então, digamos que eu tenho uma articulação que rotaciona em torno de X. Como que eu obtenho essa matriz de transformação? É isso que a gente quer saber nesse momento aqui agora. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui esse desenho, né, para obter, então, essa equação. Aqui, pessoal, a gente entra numa parte de demonstração, né, de como obter essa matriz de rotação, tá? Porém, depois, né, depois dessa aula aqui, a gente vai, quando a gente for para os exercícios, a gente vai nós simplesmente vamos pegar a matriz que a gente já deduziu, que a gente já obteve nesse momento aqui agora, e aplicar a matriz. A gente não precisa ficar deduzindo toda vez que a gente for usar. Ah, é uma rotação em torno de x, então qual é a matriz? A gente já vai ter isso deduzido a partir aqui dessa demonstração que eu mostro para vocês agora, ó. Então, imaginem que eu tenho aqui um referencial x, y, z. x, y, z, xi, yi, zi, tá? Então, imagine que a gente tem esse referencial e eu tenho um segundo referencial, né, que vai estar posicionado sobre a matriz de rotação, sobre uma junta de rotação, perdão, e essa junta de rotação está girando em torno de x. Então, o que vai acontecer com esse referencial que está posicionado sobre essa articulação que está rotacionando em torno de x? Esse meu referencial vai girar junto com a junta. Então, ó, eu tenho o meu referencial x, y e zi, né? Por exemplo, aqui, digamos, seja um referencial da base, uma base que não está se movendo. E logo em seguida, eu tenho uma articulação que está rotacionando em torno de x. Então, vou escrever um referencial xi mais 1, yi mais 1 e zi mais 1 sobre essa articulação que está rotacionando em torno de x. Quando essa junta, essa articulação girar, o que vai acontecer? O referencial x, y e zi, nada acontece. Por quê? Porque ele está na base, ele está fixo. Já o referencial x, y mais 1, y mais 1 e zi mais 1 vai girar junto com a articulação em torno de x. Como que vai ficar, então, o referencial x, y mais 1, y mais 1 e zi mais 1? Bem, o xi mais 1 vai coincidir com o xi. Né? Por quê? Porque ó, eu tenho um referencial sobre o outro e, de repente, ele girou em torno de x, que é a direção perpendicular aqui ao meu plano. Então, o que vai acontecer? O y, que estava antes aqui na direção vermelha, vai passar para cá. O z, que estava aqui, vai passar para cá. Ou seja, esses meus eixos y mais 1 e zi mais 1 giraram em torno de x, de um ângulo aqui que eu estou chamando de θ, de tal maneira que o resultado seja esse eixo aqui, y mais 1, zi mais 1 e xi mais 1, ok? Portanto, o xi coincide com o xi mais 1, o yi que estava aqui girou, veio para cá, que eu girei em torno de x. Perceba a regra da mão direita, ó, põe o dedão na direção do x e giro todo o meu referencial, de tal maneira que o y sai daqui e vem para cá, o meu z sai daqui e vem para cá, ambos com o giro de θ, ok? Como que a gente representa isso matematicamente, né? Aqui, a partir de vetores, ó, eu tenho o meu xi mais 1 igual ao meu xi. Por quê? Porque o meu giro foi em torno de x, portanto, o meu xi mais 1 não mudou a sua direção, né? Já o meu yi, o que acontece?
Agora ele veio para cá, ou seja, ele se transformou em um yi mais 1. Sendo yi mais 1 decomposto aqui, ó, em duas parcelas, ó. Uma parcela yi mais 1 na direção de xi e uma parcela de yi mais 1 na direção de zi, tá? Já o meu zi, o que aconteceu? Ele girou e veio parar aqui, de tal maneira que o meu zi mais 1, agora ele pode ser reescrito, decomposto em zi mais 1 na direção de yi e zi mais 1 na direção de zi, certo? Então, decompondo aqui os meus vetores yi mais 1 e zi mais 1, nós vamos ter, então, esses dois vetores aqui na direção de zi, esse vetor aqui na direção de yi e esse contrário a yi. Então, a gente pode escrever yi de que maneira? Ó, yi vai ser yi mais 1 na direção de yi, menos, porque esse aqui está no sentido contrário, zi mais 1 na direção de yi. Eu peguei os meus dois vetores na direção de yi, né, resultando aqui, né, numa soma vetorial aqui que me leva a yi, ok? Já zi, né, agora ele vai ser yi mais 1, né, que é a componente desse vetor na direção de zi, né, mais, porque esse também está no mesmo sentido de zi, zi mais 1 na direção de zi. Então, yi mais 1 na direção de zi mais 1 na direção de zi, me dando zi. Certo? Posso ainda reescrever esse conjunto de equações aqui, de que maneira? Né? Xi igual a xi mais 1, nada muda, tá? Porém, eu posso reescrever yi mais 1 na direção de yi, esse vetor aqui, ó, vai ser yi mais 1 cosseno de θ. Esse vetor yi mais 1 na direção de zi vai ser o quê? yi mais 1 seno de θ. Esse vetor aqui, ó, componente de zi mais 1 na direção de zi, vai ser o quê? Zi mais 1 cosseno de θ. Percebam que o ângulo está aqui, né? Então, cosseno de θ vai me dar o zi mais 1, zi. Já zi mais 1 seno de θ vai me dar quem? Zi mais 1 na direção de yi, tá? Então, tenho aqui as minhas equações escritas em função de θ, tá? Substituindo, então, esses vetores, né, esses componentes do vetor, pelas expressões trigonométricas aqui, a gente vai chegar em 1, né, substituindo 2 em 1, a gente vai chegar nesse sistema de equações aqui, ó. Então, xi continua sendo xi mais 1, nada muda. Depois, yi, que antes era yi mais 1 na direção de yi, ó, vou pegar isso aqui, vou substituir aqui, me dando aqui y mais 1 cosseno de θ, e assim por diante. Ok? Então, tenho aqui o meu sistema de equações reescrito em função, né, do ângulo θ, que é o meu ângulo do giro aí, lembrando que o θ aqui é o quanto a minha articulação girou, né? O problema original é o quê? Recapitulando, eu tenho o referencial x, y e zi fixo, tenho um referencial x mais 1, y mais 1 e z mais 1 em cima de uma articulação que está girando em torno de x. Né? À medida que essa articulação gira, o referencial gira junto com ela em torno de x. E eu estou interessado aqui em relacionar, então, o referencial i mais 1 com o referencial i. Então, se vocês olharem aqui para esse sistema de equações, eu tenho aqui, ó, x, y, z, né, que são os meus eixos do meu referencial xi, tá, que eu vou chamar aqui de xi. Não confundam xi com xi vetor. Aqui é apenas uma simplificação, né, desse sistema, desse eixo, né, desse referencial i. Tá? Estou usando aqui a representação xi, mas no fundo, o que é xi? É o meu referencial vermelho aqui, xi, y, zi. Igual, tá? Na forma de matriz aqui, vou colocar tudo que está do lado esquerdo nesse vetor, igual essa matriz que multiplica esse novo vetor aqui, xi mais 1, né? Que, na verdade, é quem? Xi mais 1, yi mais 1, zi mais 1. Percebam, ó, xi mais 1, yi mais 1, zi mais 1.
multiplicado, então, por essa matriz. Ó. Perceba que essa daqui é a matriz que, caso eu multiplique ela por xi mais 1, eu chego em xi. Então, eu tenho aqui uma transformação do referencial I para o referencial I mais 1, dado a partir dessa matriz. Ou seja, se eu tenho o movimento, né, se eu tenho o referencial I mais 1, basta que eu multiplicar, né, pré-multiplicar, matematicamente falando, por essa matriz, que eu vou ter o meu movimento no referencial I. Ok, pessoal? Então, como passar do referencial I mais 1 para o referencial I? Basta multiplicar por essa matriz. Né? Por quê? Porque ó, se eu fizer aqui 1 vezes xi, vai dar xi igual a xi mais 1. Depois, yi igual a, se eu multiplicar essa linha por essa coluna, vai ficar 0 vezes xi mais 1, cosseno de θ vezes y1, menos seno de θ vezes z mais 1. Vai me dar exatamente essa equação aqui. E para o z, mesma coisa. Zi vai dar igual a seno de θ vezes y mais 1, mais, né, que aqui tem mais, cosseno de θ, zi mais 1. Ok, pessoal? Então, uma maneira aqui de reescrever esse sistema que vai nos dar exatamente aquilo que a gente procura. Uma matriz que, dado um referencial I mais 1, eu passo para o referencial I a partir, né, da rotação θ da minha articulação. Okay? Então, caso a articulação gire ângulo θ, eu tenho aqui os valores de θ, portanto, eu tenho aqui a minha matriz de rotação em torno de xi, dado também uma maneira diferente de escrever aí, ó, r θx, ou seja, uma rotação do ângulo θ em torno de x. Ok? Não vou repetir tudo aqui, o desenho, para os outros dois casos, né, de maneira análoga, vocês podem fazer e comprovar. Nós podemos obter as rotações em torno de y, caso eu tenha, então, uma articulação que está rotacionando em torno de y. Como que vai ficar o meu referencial I mais 1 e como que vai ficar a minha matriz de rotação? Né? Fazendo os cálculos, vocês vão chegar nessa matriz aqui, ó, certo? Então, a matriz de rotação, estou chamando aqui de um ângulo alfa, né? Caso eu tenha uma articulação que girou de um ângulo alfa em torno de y, como eu relaciono o referencial I mais 1 com o referencial I? A partir, então, dessa matriz aqui. E, também de maneira análoga, se a rotação beta for feita em torno de Z, então, rotação em torno de X, essa matriz aqui, rotação em torno de Y, essa matriz aqui, e rotação em torno de Z, essa outra matriz aqui. Tá? Então, é assim que a gente vai relacionar dois referenciais, caso eu tenha um movimento de rotação entre esses referenciais, ou seja, caso eu tenha uma articulação girando aí em torno de qualquer um desses eixos, tá? E se eu tiver rotação em mais de um eixo? Novamente, a gente vai ter uma rotação para cada articulação, para cada matriz. Daqui a pouco eu mostro para vocês como agrupar tudo, tá? Em robótica é necessário escrever a matriz de rotação em diferentes referenciais. Então, a gente vai usar essa notação, né, de x1 igual a R12 vezes x2, caso eu esteja, então, relacionando o referencial 2 com o referencial 1. Tá? Então, basta aqui pré-multiplicar x2 por R12, ou seja, a matriz R12, que eu vou chegar em x1. Lembrando que aqui x1 e x2, né, eu me refiro ao vetor completo, né, uma maneira simplificada aí de escrever, né, as componentes x, y, z, tá? Só uma maneira simplificada aqui de falar que o referencial 2, pré-multiplicado pela matriz R12, eu passo por referencial 1. Ou seja, não apenas x, eu teria aqui x, y, z, 1, x2, y2, R2, z2 e R12 multiplicando tudo isso. Bem, aqui então a gente chega no ponto. Caso eu tenha então várias rotações, como que a gente vai fazer para agrupar então todas essas rotações? Caso eu tenha um movimento em torno de x, depois um movimento em torno de y e depois um movimento em torno de z, por exemplo, ou qualquer que seja. Como que a gente vai fazer? Sempre 2 a 2. Então, eu vou relacionar
x0 com x1 a partir da matriz de rotação 0, 1, que é ou rotação em torno de x, ou rotação em torno de y, ou rotação em torno de z. Apenas 1 grau de liberdade. Ah, mas logo em seguida eu tenho outro giro. Então vai escrever x1 igual a R12 vezes x2. Esse segundo giro foi em torno de que eixo? X, Y, Z. Dependendo do eixo, você vai ter aqui a sua matriz R12. E assim por diante. Ah, logo em seguida eu tenho uma terceira rotação, em torno de um terceiro eixo. X, Y, Z. Dependendo do eixo, você vai ter a matriz de transformação correspondente, como a gente acabou de deduzir, que vai ser a matriz, no caso aqui, a 2, 3. Ou seja, eu relaciono x3 com x2 a partir da matriz R2, 3. E assim por diante, até N. Eu posso ter aí N articulações. Eu vou colocar um eixo sobre cada uma das articulações. Cada articulação vai ter 1 grau de liberdade, um movimento de rotação apenas. Para cada direção de rotação, eu vou ter um R correspondente. E depois, como que a gente vai juntar tudo? Percebam aqui, ó. Xn-n-1 vai ser Rn-1n, seguindo o mesmo padrão aqui, ó. É sempre 2, 3, 1, 2, 0, 1, ou seja, n-1n vezes xn. Pessoal, vamos manipular isso aqui agora para agrupar, ó. X1 não é R12 vezes x2? Então, posso substituir aqui onde tem x1, ó, por R12 vezes x2. Resultando em que, ó, x0 igual a R01 vezes x1. Mas o que é x1? R12 vezes x2. Então, vai ser x0 igual a R01 vezes x12, R12, x2. Ou seja, onde tinha x1, eu substituí R12, x2. Então, R12, x2 substituído aqui em x1 na primeira equação, vai me dar exatamente essa equação aqui. Agora, pega essa equação aqui, ó. Eu tenho aqui x2. O que é x2? R23 vezes x3. Então, posso substituir x2 por R23 vezes x3. E assim eu relaciono x0 com x3, multiplicando todas as matrizes de rotação que estão entre x0 e x3. Da mesma forma, substituindo x3 pela próxima relação, e assim por diante, a gente vai chegar, por fim, nessa equação aqui, ó. x0 igual a R01 vezes R12 até Rn-1 n vezes xn. Percebam que eu estou relacionando um referencial n, que é o último referencial, que está lá no elemento terminal, com o referencial 0. Basta para isso o quê? Multiplicar todas as matrizes de rotação de quantas articulações tiver entre 0 e n. Perceberam? Então, eu posso ter um mecanismo do tamanho que for, que eu vou sempre relacionar 2 a 2, sendo que 2 a 2 eu tenho apenas 1 grau de liberdade, que vai me dar apenas uma matriz de rotação, e depois eu multiplico todas elas para me dar a relação, então, do meu elemento terminal com a base, nesse caso aqui, o referencial 0. Mas eu posso fazer isso para relacionar qualquer eixo, quaisquer eixos, tá? Basta pegar todas as matrizes de rotação entre esse eixo e o eixo que eu quero relacionar, ok? Então, a gente vai chamar de R0N, ó, x0 é igual a R01 vezes R12 vezes Rn-1 n xn. Eu vou pegar todos esses produtos de R aqui, ó, e vou chamar de R0N, tá? Por quê? É o R de 0 para N. De 0 para N, então vou ter o R0N. O que é o R0N? É, então, o produto de todas essas matrizes de 0 até N. Ok, pessoal? O que R0N representa, então? Representa a matriz de rotação entre o referencial x0 e xn, ou seja, define a orientação do referencial xn em relação ao referencial x0. Ou seja, eu posso ter quantos giros forem, que eu vou ter a relação entre o referencial n com o referencial 0, nesse caso aqui, bastando para isso multiplicar todas essas matrizes entre 0 e n. Tá?
Observação, o produto entre matrizes não é comutativo, ou seja, eu preciso multiplicar R01 vezes R12, o resultado disso vezes R23, o resultado disso vezes R34, até Rn-1n. Eu não posso inverter a ordem da multiplicação das matrizes, né? Vamos lembrar lá do cálculo que R01 vezes R12 não é a mesma coisa que R12 vezes R01. Né? Ou seja, R01 vezes R12 é diferente de R12 vezes R01. Tá? Então, lembrem-se sempre disso para não confundir na hora de fazer esse produto. Tá? Considerando dois referenciais, então um vetor Q, imagina que a gente tem aqui, né, um braço robótico aqui, ou um elemento terminal, ou qualquer parte do meu robô representado aqui por esse robô Q. Tá? Se eu tenho a relação de Q com 2, e eu tenho a relação de 2 com I com 1, eu tenho a relação de 1 de I com Q. Basta eu relacionar Q com 2, 2 com 1, e depois eu terei a relação de 1 com Q. Tá? Como foi visto, então, se é conhecida as coordenadas de Q no referencial 2, podemos escrever no referencial 1, bastando fazer Q no referencial 1, vai ser Q no referencial 2, pré-multiplicado por R12. Tá? Com isso, a gente consegue generalizar, apesar da simplificação que a gente faz inicialmente de considerar cada junta com apenas 1 grau de liberdade, resultando em apenas uma matriz, com essa metodologia aqui, com essa abordagem, a gente consegue, nesse momento, generalizar para quantos graus de liberdade a gente tiver no nosso mecanismo. Basta para isso ir multiplicando essas matrizes de rotação. Ok? Bem, mas a gente sabe que não é o único grau de liberdade a rotação. Posso ter também translação, né? A matriz de transformação que a gente acabou de ver, né? Eram as 3 matrizes caso a gente tivesse o quê? Rotação. A pergunta que eu faço agora é, e se eu tiver translação, né? Como que eu relaciono o referencial 2 com o referencial 1? Caso eu tenha, além de uma rotação, eu tenha também uma translação. Aí, lá do cálculo, né, lá do cálculo vetorial, vocês vão se recordar, né, que eu posso passar do referencial 2 para o referencial 1, simplesmente somando aqui, ó, um vetor P, que é o vetor que me dá a translação, né, da origem do referencial 2 em relação à origem do referencial 1. Né? Ou, de uma outra maneira falando, né, de maneira, então, completa, como que a gente vai relacionar quando tem translação e rotação? A rotação a gente já viu. Se eu tenho no referencial 2 e quero passar para o referencial 1, a gente vai pré-multiplicar pela matriz R12. Ok, essa parte da rotação. Mas se eu também tenho translação, o que eu faço? Basta somar aqui um vetor que representa essa minha translação. Ou seja, quanto eu transladei em x, em y, z, a minha origem O2 transladou em relação à origem O1. Tá? Então, esse vetor P é um vetor, né, escrito aqui no meu referencial 1, né, que vai me dar a posição da origem aqui do referencial 2 em relação à minha origem do referencial 1. Posso escrever o meu vetor P aqui, então, né, posso decompor, né, em x, y, z. Então, eu vou ter aqui as minhas componentes L, M e N. L sendo a componente desse meu vetor P na direção X, M sendo a componente desse meu vetor P na direção Y, e N sendo a minha componente do vetor P na direção Z. Se eu decompor esse meu vetor P em X1, Y1 e Z1, eu vou ter aí, né, L na direção I de X, M na direção J, né, Y, e N na direção K, ou aí na direção Z. Né? Lá da álgebra, nenhuma novidade aqui para vocês. Então, o vetor P é o vetor que define a posição, ou seja, o quanto que transladou o meu referencial 2 em relação ao referencial 1. E a minha matriz de rotação R12 é a que relaciona o quanto que o meu referencial 2
girou em relação ao referencial 1. Né? Então, basta pré-multiplicar pela matriz de rotação e somar com o vetor de translação para a gente poder, então, passar do referencial 2 para o referencial 1. Ok? Por fim, a gente vai agrupar tanto a parte da translação quanto da rotação em uma única matriz, para facilitar aqui os nossos cálculos, as nossas manipulações. A gente pode muito bem, sempre que estiver relacionando dois referenciais, escrever dessa maneira. Pré-multiplica pela matriz de rotação e soma com o vetor de translação. Mas eu posso agrupar tanto R com P em uma única matriz, que a gente vai chamar aqui de T. O que é a matriz T? Né? Que é aquela matriz de transformação que eu falei para vocês lá atrás. É a matriz, então, que relaciona tanto translação quanto rotação do referencial I mais 1 em relação ao referencial I. Como que a gente faz para colocar tudo numa matriz só? A gente vai abrir aqui, ó, nossa matriz, vai preencher aqui, ó, 0, 0, 0, né? 3 colunas de 0. Por que 3 colunas? Porque a matriz RJ, ela é uma matriz 3 por 3, né? Então, imagine que aqui, ó, eu tenho uma submatriz aqui, ó, 3 por 3, né? Que é a minha matriz RJ. E na minha última coluna, eu vou ter aqui o meu vetor P. Lembrando que o vetor P é 3 por 1, né? Elementos L, M e N, né? Então, eu tenho aqui, na minha última coluna, né, na primeira linha, L, na segunda linha, M, na terceira coluna, N, na terceira linha, N, na última coluna, tá? Primeira linha, L, segunda linha, M, terceira linha, N, na última coluna. Portanto, a gente coloca tudo dentro de uma matriz única, tá? Por que a gente coloca assim, preenchendo com 0, 0, 0 e 1? A gente faz isso, pessoal, de tal maneira que, matematicamente, a gente consiga representar a condição que eu tenha rotação e translação e também a condição que eu não tenho nem rotação nem translação. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente tiver esse caso. Caso a gente não tenha nenhuma rotação, ou seja, o meu referencial 2 em relação a 1 só transladou. Se ele só transladou, eu tenho apenas o vetor P. E o que vai ser a minha matriz de rotação? Vai ser a matriz identidade, ó, percebam. Vai ficar como se o meu θ ou o meu alfa ou o meu beta lá das minhas matrizes de rotação fossem nulo. Né? Se a gente jogar 0, a gente vai ver que a gente cai na matriz identidade. Tá? Voltando aqui, ó, se a gente jogar esses parâmetros sendo todos nulos, né, tanto alfa quanto beta quanto θ, a gente vai cair em matrizes de rotação R iguais à identidade. Tá? Então, caso eu não tenha nem rotação em X, nem rotação em Y, nem rotação em Z, o meu R vai ser a própria identidade. E assim eu tenho 0, 0, 0 e 1 aqui, ó, que vai me levar a uma matriz totalmente identidade quando eu também não tiver translação. Quando a gente não tem translação, quanto que vale L, quanto que vale M, quanto que vale N? Vale tudo 0, né? Por quê? Porque basta jogar L, M e N nulos aqui. Eu não tenho nenhuma componente em X, nem em Y, nem em Z. Portanto, o quanto que eu desloquei em O2 em relação a 1? 0, ou seja, vai ser um vetor nulo. Então, quando eu colocar aqui o meu P igual a 0 e o meu R igual a identidade, eu vou ter uma matriz T igual a identidade. Portanto, quando a gente multiplicar a matriz T e J, né, identidade, pelo um vetor J, o que vai me dar? J igual a I. Ou seja, eu não tenho nem translação, nem rotação. Né? Lembrando que a gente vai sempre escrever, então, que um referencial I para o referencial J vai ser o quê? Xi igual a TIJ vezes XJ. O mesmo que a gente fez com as matrizes aqui R, né? Agora eu não tenho mais apenas R, uma matriz 3 por 3. Eu vou ter o quê? Uma matriz T, tá? Que é o quê? Um agrupamento tanto da componente R quanto do vetor P. Tudo em uma única matriz. A gente vai chamar de matriz de transformação, que vai ser a nossa TIJ. Seguindo o mesmo raciocínio que a gente viu lá para o R, basta multiplicar todas essas matrizes
que a gente vai ter uma única matriz relacionando, então, o referencial 0 com o referencial n, seja ele qual for. Né? Eu vou fazer de 0 para 1, o que a gente tem? A gente tem uma rotação, então a gente vem aqui e preenche a matriz de rotação. De 1 para 2, o que a gente tem? Eu tenho uma junta prismática. Se é junta prismática, eu vou ter o quê? Uma translação. Então, eu vou ter componentes L, M e N. De 2 para 3, eu tenho uma outra rotação em torno de um outro eixo. Vem aqui e preencho a minha matriz de 2 para 3 com essa rotação. E assim por diante. Então, eu vou ter 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3 e assim por diante. Depois, quando a gente multiplicar tudo, a gente vai ter uma única matriz representando aí o movimento do referencial n em relação ao referencial 0, o par de referenciais que a gente queira analisar, ok? Aqui a gente termina essa primeira parte aqui da nossa primeira semana, tá? Gostaria de fazer aqui um agradecimento ao aluno que disponibilizou essas notações de aula para que eu pudesse montar aqui esses slides, tá? Que é o Wilber, tá? E deixo aqui também o meu contato, né? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo também pelo meu e-mail, vinicius.marques@uftm.edu.br, ok? Então, com isso, a gente encerra aqui essa nossa primeira semana, e aí a gente se vê na nossa próxima semana, ok? Obrigado, até mais.